Olá, alunos do terceiro ano. Vamos falar hoje sobre a crise capitalista de 1929. Uma crise que afetou o mundo todo, o mundo capitalista. Ela teve início aqui na América, nos Estados Unidos. Por que isso? Porque veja bem, nós vimos aí sobre a Primeira Guerra Mundial que os Estados Unidos, nos primeiros anos da guerra, eles ficaram de fora, né? Não entraram na guerra e aproveitaram ali da situação para desenvolver sua economia. Enquanto os países industrializados estavam lutando entre si, a Inglaterra querendo manter o seu posto de maior potência mundial, a Alemanha querendo assumir o posto de maior potência mundial, e aí envolveram toda a Europa ali numa guerra. E o que aconteceu? Esses países foram um destruindo o outro, suas economias foram regredindo, então eles já não conseguiam mais exportar. Depois já ficou difícil até de eles produzirem gêneros industrializados dentro do próprio território. E os Estados Unidos aproveitou da situação para desenvolver sua indústria. Houve um grande incentivo ali. Aí eles começaram a exportar para aqueles países que eram aliados da Entente, né? Não vão exportar para todos os países. E também esses países europeus já não conseguiam mais vender na África, na Ásia, então eles também vão pegar parte aí desses mercados. Dessa maneira, então, fornecendo produto para a maioria dos países, produtos industrializados, para a maioria dos países do mundo, eles acabaram sendo responsáveis por cerca de 50% da produção de gêneros industrializados no mundo todo. Tem ideia do tamanho da indústria norte-americana e como ela cresceu, né? E aí foi indo tudo bem. Depois, no final da guerra, eles entraram, ajudaram a decidir a guerra e aí continuaram fornecendo produtos aí para a maioria dos países do mundo, né? Porque os países europeus estavam simplesmente arrasados. Mas vai passando o tempo, o que acontece? A economia desses países vão se recuperando, né? A partir do momento que elas começam a se recuperar, as fábricas voltam a produzir e eles vão recuperando também seu mercado, ou seja, começam a suprir o mercado interno, depois já começam a vender na África, na Ásia, e, consequência disso, eles vão deixar de comprar dos Estados Unidos. Okay? Nos Estados Unidos, estavam vivendo ali um momento de euforia, né? Muita gente enriqueceu ali com a produção industrial. Apesar disso, não houve uma valorização nos salários, que foi um erro deles, né? Então as pessoas ainda tinham aqueles mesmos salários de antes desse período. Então não tinha um grande poder de compra, onde que eles estavam ganhando mesmo eram nas exportações. Nos Estados Unidos prevalecia uma política na época chamada de liberalismo econômico, desenvolvido até por um filósofo de lá mesmo, Adam Smith. Pelo liberalismo econômico, um governo não pode interferir na economia. A economia tem que crescer sozinha, seguindo as leis de mercado, as leis da oferta e da procura. E aí, o que acontecia? As próprias empresas que tinham que tomar atitudes de estar diminuindo a produção. Mas o que elas faziam é o quê? Elas iam estocando aquilo que produziam, mas não diminuíram a produção. Então a produção continuou. Era comum nessa época aí essas empresas captarem muito dinheiro aí através da venda de ações, que começou lá, né? Eles desenvolveram lá na Wall Street, que é o das, centro comercial dos Estados Unidos, em Nova York, e ali foi criada a Bolsa de Valores de Nova York.
onde as empresas passaram a vender ações para captar dinheiro e crescer cada vez mais, né? O mercado de ações funciona assim. Uma empresa vende parte do seu patrimônio, ali 10%, 5%, 20% em ações, papéis que representam parte dessa empresa. Quem compra então essas ações, ela vai se tornar sócio da empresa. Se a empresa cresce, dá lucro, ela vai ter lucro, né? A porcentagem que ela comprou de ações vai representar o que a empresa cresceu. Então ela pode ganhar, mas se a empresa não cresce, a pessoa também é, só troca dinheiro. E se a empresa entra em decadência, ela é sócia da empresa, então ela vai tomar prejuízo também. Só que aí vem uma grande especulação financeira. Especulação é o seguinte: o especulador fala, essa empresa aqui, ela é nova no mercado, os preços das ações estão baixos ainda, você tem que aproveitar para comprar agora. Fala para o investidor. E aí, se você comprar agora, a empresa vai crescer depois, ela tem tudo para crescer no mercado e vai valorizar muito essas ações, você vai ganhar muito dinheiro. Então, isso ocorria direto. Muitas pessoas assim de classe média que nem conheciam o mercado de ações começaram a entrar nele também. Era bem rentoso mesmo. E muitas dessas empresas pequenas cresceram e as pessoas ganharam muito mesmo. Aí as pessoas começaram a fazer o quê? Vendia casa para comprar ações, vendia carro, vendia terreno e investia em ações para ter um lucro futuro aí. Mas diante da crise, essas ações foram perdendo seu valor. E aí o que acontece? Opa, a pessoa fala, eu tenho umas ações aqui, eu estou vendo está um sinal de crise aí, vou correr vender essas ações. Então muitas pessoas quiseram vender ações ao mesmo tempo e essas ações perderam seu valor. Então ocorreu a quebra da Bolsa de Valores de Nova York, o famoso crash. Ou seja, não tinha mais valor de umas ações, ninguém comprou e as pessoas tiveram que arcar com seus prejuízos. Aquelas empresas que já estavam em crise, não tinha para quem vender seus produtos, estavam produzindo mais do que o mercado estava consumindo, não diminuíram sua produção, até porque essa é chamada uma crise de superprodução, né? Que o mercado produzia mais, aliás, as empresas produziam mais do que o mercado poderia consumir. Aí, quando começou a crise, essas empresas elas faziam empréstimos dos bancos aí para socorrer e manter. Eles esperavam que melhorasse, né? Mas não aconteceu. O resultado, começaram a depender, incentivar a especulação e depender do mercado de ações para se manter. Quando ninguém mais comprou ações, as ações perderam valor, essas empresas quebraram. Então, milhares de empresas, mais de 4 mil empresas faliram ao mesmo tempo, aí, pelo menos 18 milhões de desemprego de cara, né? Então a crise foi feia e ficou difícil de resolver nesse período aí. Então o desemprego cresceu, as filas em busca de ajuda era grande, muitos estabelecimentos acabaram fechando, ficou difícil de conseguir alguns itens até básicos. No campo aconteceu a mesma coisa, então a falência foi geral, ok? Mas demorou para ter uma reação. Então, nos Estados Unidos, depois em 1932 teve eleições, foi eleito o presidente Franklin Delano Roosevelt, que vai assumir em janeiro aí de 33, e ele já chega com um novo plano chamado New Deal, que é um novo tratamento da economia. Porque no liberalismo econômico o governo não pode interferir na economia, mas de acordo com o New Deal, daí já seria o chamado neocolonialismo,
onde o governo ele pode intervir na economia em caso de crise e depois ele sai e deixa a economia crescer sozinho, só seguindo as leis da oferta e da procura e da livre concorrência. E a lei da oferta e procura é aquilo, né? Quando está sobrando um produto no mercado, o preço cai. Quando falta, o preço sobe. Assim que funciona. Está produzindo muito feijão aí no Brasil, o preço cai. Começa entre safra e começa a faltar, o preço vai lá para as alturas, sobe. É assim com tudo, ok? E é como funciona a sociedade capitalista aí da livre concorrência. Então, ele mudou isso aí. Então, ele começou a criar medidas para recuperar a economia dos Estados Unidos. Primeira coisa, já desvalorizou a moeda. Quando se produz mais moeda, desvaloriza aquela que está no mercado, né? Assim, as exportações poderiam crescer e trazer mais dinheiro para o país. Criou o salário e desemprego. Não era lá um grande salário, mas todo desempregado, toda pessoa que perdeu emprego, ia ter dinheiro para daí estar movimentando a economia, evitar que novas empresas fossem à falência. Fez empréstimos externos, fez empréstimo para aquelas empresas que estavam à beira da falência. No contrário, também fez, ele cortou os empréstimos externos. Aí os outros países do mundo começaram a sofrer também ainda mais da crise. E investiu em grandes obras públicas, ok? Criou frentes de trabalho onde as pessoas ganhavam um saláriozinho lá pequeno, mas já tinham um salário para poder estar se mantendo e ajudando o comércio a não quebrar mais ainda, né? Então, com essas medidas aí, diminuiu a produção também em 50% de forma geral. Assim, em pouco tempo, os Estados Unidos voltou já no ano seguinte, já estava no mesmo nível de 1929 e depois só foi desenvolvendo a economia, como voltou a crescer, ok? Nos outros países do mundo também sofreram, porque quando os Estados Unidos diminui sua produção, eles deixam de importar matéria-prima, né? Então eles cortam as importações. E com a crise, por exemplo, no Brasil, as pessoas deixaram de consumir o café brasileiro lá. Resultado, pelo menos 35% das exportações de café caiu aqui no Brasil. E aí foi feio o negócio, hein? Os cafeicultores não estavam tendo para quem vender, começaram a ter prejuízo, muitos foram quebrando, quebrando. Vocês terem uma ideia ali, aqueles morros da Floresta da Tijuca, no Rio de Janeiro, que hoje é a Floresta da Tijuca, ali era tudo cafezal, tudo fora falência, e hoje virou uma floresta. E aí o governo resolveu tomar algumas medidas, as medidas erradas também, porque aí eles pegavam empréstimos externos a juros altos, por causa da crise o juro foi lá em cima, e aí compravam, mantinham um preço mínimo do café, compravam dos produtores para não quebrar mais, e depois, o que não tinha para quem vender, eles queimavam o café. Então foram medidas radicais que colocou o Brasil com uma dívidazinha bem grande aí. Para o Brasil voltar ao nível que estava antes da crise, foram pelo menos 16 anos, ok? Vários outros países também sofreram muito com a crise, né? A própria Inglaterra, antes que calculava a base de sua economia pelo ouro, deixou de calcular pelo valor do ouro, sim pela moeda deles, que é a libra esterlina. Na Alemanha a coisa já estava feia e piorou ainda mais, porque o governo não conseguiu dar mais assistência àquelas famílias pobres que estavam sofrendo depois da guerra, devido ao endividamento que eles tiveram que indenizar os países vencedores, emprestaram dinheiro dos Estados Unidos, aí eles emprestando sempre dinheiro dos Estados Unidos para tentar manter o nível social ali, mas aí como não tinha mais de onde emprestar, cortaram todos os benefícios sociais e aí a coisa ficou feia lá, eles chegaram à hiperinflação, né?
Se eu pegar, é a mesma coisa que pegar uma nota de R$ 100 de manhã e valer à tarde só valer R$ 1, né? Então, ficou feia a situação lá também, ok? Outras crises tiveram no mundo, tá bom? Em 2007, 2008, teve uma crise que começou nos Estados Unidos também, que afetou o mundo todo. Mas aí já é neoliberalismo, os governos já puderam intervir nessas economias e não deixar ter uma quebradeira e um grande número de desemprego de novo. E agora, com a pandemia, volta novamente uma crise. Capitalismo mundial aí. A pandemia, para manter isolamento e não permitir que esses vírus possam estar se espalhando cada vez mais, de vez em quando tem que dar uma parada em tudo aí, para evitar de ele se espalhar muito. Assim, fechando o comércio, o que acontece? A economia praticamente para. E se para, aí tem que socorrer os desempregados, né? E vai tirar dinheiro de onde, né? Já tem que socorrer para comprar medicamentos, remédios, aparelhos e manter os hospitais aí. E ainda tem que criar mecanismo para ter dinheiro para distribuir para essas famílias que perderam seu emprego, para tentar manter a economia em pé. E, novamente, faz o quê? O país tem que recorrer a empréstimos externos. Ok? Assim, a nossa dívida externa, por exemplo, que estava lá em uns 3 trilhões e 700 bilhões lá, que ficou dos últimos governos aí, que a roubalheira era grande demais, então a economia não crescia quase nada, a corrupção era muito grande, ainda bem que diminuiu agora. Aí teve que pegar o capital estrangeiro para poder colocar aqui. E o país chegou aos 5 trilhões de dívida externa por causa da crise. Apesar que o país agora está andando bem a economia, chega daí no primeiro trimestre desse ano, já deu 80 bilhões de superávit na economia, coisa que dá para juntar os 4 últimos governos, não deu isso, por causa da corrupção grande que existia. Mas agora, quando a corrupção já está mais controlada, né, aí então o Brasil pode não sair tão feio como os outros países vizinhos aqui estão sofrendo com essa pandemia, né? É lógico que os países mais ricos não se afetam tanto, que eles têm empresas, fábricas espalhadas pelo mundo todo, então o que retorna de dinheiro para eles do mundo todo dá para eles se manter bem, né? Não é o nosso caso nem dos outros países, ok? Fica assim então, pessoal. Boa sorte.